Vozes da Saúde. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Vozes da Saúde. O Vozes da Saúde, que é um programa, um projeto, né? É organizado pelo Instituto Colabora Saúde, uma plataforma de terceiro setor baseada na economia colaborativa e de impacto social na área da saúde e patrocinado pela Aditus Health. Eu sou o Carlos Papini, CEO da Aditus Health, e o Vozes da Saúde, como o próprio nome diz, tem a pretensão de trazer, né, convidados especiais que tenham relevância no setor da saúde e que geram um impacto, né, nesse setor tão importante, tanto do aspecto social quanto do aspecto da economia. E hoje, com muito prazer, a gente tem um convidado aqui para lá de especial. Eu fico super lisonjeado, porque eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no meu início de carreira na área da saúde e ele já era um executivo de sucesso e liderando uma grande a área de comunicação, marketing, uma grande operadora de saúde. Eu estou falando aqui do professor Clemente Nóbrega. Eu vou fazer uma breve introdução, o senhor me corrija, professor físico especializado em energia nuclear e mestre em gestão, e que passou por mais de 14 anos na AMIL e hoje é um dos nossos pensadores na área da saúde suplementar, na área da saúde como um todo. Professor Clemente, muito obrigado por você estar aqui conosco, mesmo à distância, né, no Rio de Janeiro, fazendo essa gentileza de ceder um pouco do seu tempo precioso em estar aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. É sempre um prazer para mim conversar com interlocutores como vocês, da Aditus Health, como os organizadores desse evento também. Tivemos chance de conversar antes e eu fico muito lisonjeado de ter a oportunidade de estar aqui. Muito bom. Professor Clemente, antes de entrarmos na área da saúde propriamente dito, me conta uma história. Eu sempre quis fazer essa pergunta para você. O que um físico, né, nuclear foi se enveredar nessa área da mundo corporativo, na área do marketing e da saúde? Olha, a resposta curta é coisas da vida. Resposta longa, um pouquinho mais longa, não tão longa, é o seguinte: eu trabalhava como físico na Alemanha em 1982, quando Edson Bueno, fundador da AMIL, já falecido, ele me localizou lá e queria ir lá resolver alguns problemas, comprar equipamentos, na verdade, para a AMIL recém-criada. A AMIL tinha sido criada 4 anos antes, era uma empresa muito pequenininha, e ele tinha meu contato, me ligou lá, eu fui ajudá-lo a resolver essa questão lá, porque para traduzir, só coisa burocrática que eu fazia, né? Eu não entendia nada de saúde, e acabou, depois de uma semana de convivência lá, eu ajudando o Edson com coisas práticas, ele se vira para mim e fala: olha, eu gostei muito de você, o que você está fazendo nessa área de energia nuclear? Larga isso, vem trabalhar comigo, nós vamos fazer a maior empresa de saúde do mundo. O Edson, para quem conheceu, sabe que isso é típico dele, né? Exato. E, obviamente, eu não levei aquilo a sério naquele momento, mas alguns anos depois, já de volta ao Brasil, ele me contatou de novo, eu já estava no Brasil de novo, e dessa vez eu aceitei e fui para a AMIL, iniciando em janeiro de 1987. Que fantástico. Bom, como o senhor falou, que quem conheceu o Dr. Edson, né, poxa, era um visionário, né, e ele já teve esse olhar aí. Que interessante, Clemente, obrigado pela passar um pouco dessa trajetória. É uma história muito mais longa, mas eu resumi. Imagino. A gente só vai falar dela. Imagino. E aí nós temos alguns livros, né, que viraram best-seller. Eu lembro de 3 que eu li e tenho na minha cabeceira ali, que é o Anthropomarketing, que é o clássico, né? Acho que foi um dos primeiros livros, né? O primeiro foi, ainda eu estava na AMIL, foi em 1996 que saiu, é o meu livro de maior sucesso até hoje, chama-se Em Busca da Empresa Quântica. Quântica, é verdade. É um livro no qual eu tentei fazer um paralelo entre o mundo da ciência, o mundo do cientista, e o mundo da empresa, o mundo da gestão. E foi muito bem sucedido. Foi esse livro que me fez ficar conhecido, vamos dizer assim. Depois disso, em 1996, ainda fiquei mais 4 anos na AMIL, e depois eu saí em dezembro do ano 2000, porque fazer esse tipo de trabalho, que eu
sinalizei no livro, né? Falar, criar modelos, ajudar como consultor, tentar identificar caminhos para a saúde, era para mim mais gratificante do que do mundo do executivo, né, onde eu estava. Então eu saí, o Edson não gostou muito, mas depois ele se acostumou e voltamos a ficar amigos. Muito bom. Bom, só para finalizar minha tríade dos seus livros, a Empresa Quântica, Antropomarketing, e tem um que eu adoro já pelo título, né? Que são Empresas de Sucesso, Pessoas Infelizes, né? Esse livro é um dos 11 livros que eu fiz, eu não me lembro mais a ordem, mas é isso mesmo. Eu, depois que saí da Mil, comecei a escrever mais, que é o que me dá prazer realmente fazer, e é o que eu faço até hoje, né? Pesquisar e tentar colocar minhas ideias, minhas propostas, meus modelos, né? À disposição de quem se interessar. Muito bom. A gente fica como leitor aqui, a gente fica contente, Muito feliz legal. em ter esses conteúdos de qualidade. Mas vamos entrar no nosso tema aqui. A gente está falando da saúde suplementar, né, que é o nosso enfoque, e um mercado aí de, acho que esse ano deve bater uns 320 bilhões, né? Pelo que eu estava me atualizando pela ANS, quer dizer, é um segmento gigante, representa aí quase um pouco mais de um terço, né? Quase um terço da saúde como um todo, do PIB da saúde, muito relevante, e que cobre 50 milhões de brasileiros, né? Então, e tem uma máxima que vem correndo no mercado, que a saúde suplementar do jeito que está vai quebrar, é insustentável. E aí, então, minha primeira pergunta simples: a saúde suplementar vai quebrar, Clemente? Olha, a resposta também direta é: a saúde suplementar, a arquitetura das relações da saúde suplementar, ela é insustentável, mas ela não quebra também. Ela não vai quebrar no sentido de que vai ruir, vai entrar em colapso, vai travar tudo, não vai mais ter atendimento para ninguém. Isso não acontece com sistemas sociais do tipo da saúde suplementar, porque há sempre intervenções, leia-se, injeções de dinheiro novo, aumentos, e isso caracteriza uma situação de insustentabilidade. A saúde suplementar, da maneira que ela está arrumada, ela vai precisar de fluxos crescentes de dinheiro, de recursos, para se manter como está, não é nem para melhorar, não. É para ela não voltar atrás. Então, essa é a resposta. É um fenômeno muito interessante que a gente tem procurado, eu e minha equipe, temos procurado entender profundamente para evitarmos, né, aquela coisa de ficar a culpa é desse, a culpa é daquele. Não, a culpa é de um sistema que foi montado de uma maneira, digamos assim, da maneira que foi possível lá pelos anos 2000, que é quando entra a ANS, começa a funcionar, quando a saúde suplementar dá um passo na direção de adotar práticas de regulação, e só que os arranjos que foram feitos ali criaram uma arquitetura de relacionamento, principalmente relacionamentos comerciais, eu estou falando de relacionamentos comerciais, que torna extremamente difícil os agentes do sistema chegarem a um acordo entre eles sobre qual é a remuneração adequada para cada um, para fazer o que cada um tem que fazer. Então, eu estou falando das operadoras de saúde, estou falando da indústria farmacêutica, estou falando dos prestadores de serviço de saúde, estou falando dos usuários da saúde, dos pagadores, das empresas contratantes. Essa turma toda é muito difícil você encontrar um ponto de equilíbrio no sistema que satisfaça a todos. Então, isso se traduz naquilo que a gente vê diariamente ou periodicamente, todo ano aumentos enormes, grandes. Nos últimos anos tem sido muito grandes os aumentos muito acima da inflação, para poder manter o sistema com 50 milhões de usuários. Varia um pouquinho, 50, passa, vai 51, volta, está oscilando aí há muito tempo, mais de 10 anos que está. O sistema não cresce. Então, esses sintomas todos deveriam nos colocar com a pulga atrás da orelha. Vamos investigar de uma maneira isenta, sem apontar dedo, sem buscar culpados. Eu volto a dizer, para termos um diálogo produtivo, a gente deveria estar todos empenhados em entender por que isso ficou dessa forma.
Muito bom. E quando a gente pega essa problemática, que, como você trouxe, né, a partir dos anos 2000 com a regulação, tem várias correntes com alternativas, né, de soluções. Né? Então, eu já ouvi a questão, é muita financiarização do mercado, então você tem pouco foco na gestão clínica da saúde, outros que falta a gestão dos dados. Então, tem várias correntes. Agora é verticalização, por isso que vai salvar. E mais recentemente, eu sei que você tem tratado muito desse tema com bastante profundidade, que é a questão da geração de valor. Né? A gente pega o livro do Porter, se não me engano, de 2006, né? A primeira edição. Exato. E aí, essa proposição de valor, né? Essa geração de valor. Porque hoje quando a gente pergunta para o paciente, do paciente ao médico, transitando por todos os agentes aí da cadeia, está todo mundo insatisfeito de fato. É um jogo de soma zero. Explica para nós um pouquinho qual é essa ideia da proposição de valor, né, dos modelos baseados em valor, e como que funciona e o quão distante a gente está desse conceito aqui no Brasil. Isso. É verdade. Isso que você fala é exatamente isso, diante da constatação de que o sistema ele não gera valor, ou seja, ele exige cada vez mais inputs para se manter no mesmo lugar. Aí vamos chamar de input, dinheiro, gente, tecnologia, infraestrutura, etc. Né? E para atender o mesmo número de pessoas, não vamos esquecer disso, ele não cresce organicamente, ele não cresce. Então, não é muito diferente do quadro em outros lugares, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, em que há um sistema que guarda alguma semelhança com o nosso, é uma primazia. Nos Estados Unidos não existe saúde pública, no sentido de que nós temos aqui um SUS, existe intervenção e participação governamental em alguns programas específicos para certos segmentos, e existe uma grande massa de prestadores e de agentes privados no sistema, e também tem o mesmo problema. Quando, diante dessa situação, que é a gente não conseguir, como em outros setores, a gente não consegue obter mais com menos, não há ganhos de produtividade. Né? Se você comparar, por exemplo, com outras coisas que a gente, como consumidores, paga para ter, automóveis, viagens, enfim, telecomunicações, turismo, o que você quiser, todas essas coisas ficaram mais baratas. Não que elas tenham diminuído de preço, os preços delas aumentaram, mas os salários médios das pessoas aumentaram mais. Portanto, ficaram mais acessíveis e melhores. Se você comparar um automóvel hoje, que é um produto tecnológico sofisticado, qualquer automóvel, por mais fraquinho que seja, é muito melhor do que o que havia há 100 anos, por exemplo. Mas muito melhor e muito mais barato. Ele dura mais, ele é mais confiável, etc. Esse tipo de processo não aconteceu em saúde, de um modo geral, em lugar nenhum. E aqui no Brasil, a gente experimenta esse modelo que tem essas duas vertentes, pública e privada, saúde suplementar e a saúde pública, de um modo geral, e também não estamos saindo do lugar. Diante desse quadro, a saúde tem alguma coisa que outros setores não têm, e o Michael Porter, esse acadêmico de Harvard, né, que não é ele é um economista, ele não é médico, ele já tinha uma carreira muito sólida e ele era assim, muito conhecido no mundo da gestão, por modelos que ele tinha criado para estratégia competitiva. Não há ninguém que tenha feito um MBA em gestão de 1990 para cá, que não tenha estudado os livros do Porter, que não eram sobre saúde. Então, o Porter se meteu nesse assunto. Falei, vamos ver o que esse negócio de saúde tem de diferente e se a gente consegue ajudar e tal. E ele falou, olha, o problema da saúde é que não existe competição por valor. Ou seja, o mecanismo que fez os preços caírem nos outros setores, todos esses outros que eu citei, praticamente todos os setores da economia, o mecanismo que levou a isso não existe em saúde. Esse mecanismo ele é definido por competição, que significa essencialmente o seguinte: as pessoas procuram aqueles provedores, aqueles fornecedores de produtos ou serviços que eles acham
que vai oferecer a maior vantagem, o maior benefício para elas em função do preço que elas estão pagando. Por isso que caiu tudo, caiu o preço de tudo. Em saúde, esse mecanismo de quem paga poder comparar resultados de vários fornecedores, digamos assim, no caso da saúde, prestadores de serviço, e comparar, olha, esse aqui, pelo preço que ele está pagando, que eu estou pagando, o resultado para mim é mais adequado e eu vou ficar com esse e não com aquele. Esse tipo de dinâmica não é possível em saúde, porque a gente não conhece resultados de intervenções médicas. Não se mede isso, mas se mede outras coisas, uma porção de coisas, indicadores clínicos de toda sorte, etc. Hotelaria, infecção hospitalar, conformidade com o protocolo X, com o protocolo Y, tudo é muito medido. Tem indicador demais em saúde. Não falta indicador em saúde, mas não existe o tipo de indicador que poderia informar ao cidadão comum, que é o usuário do sistema, onde ele encontra o prestador que tem melhores resultados de para dor lombar. Para você ter um diagnóstico de uma doença grave, uma condição oncológica, câncer de próstata, de pulmão, seja do que for, você tem alguma condição outra, né? Cardiovascular, enfim, onde é que estão? Para onde eu vou? A gente não tem esse onde eu vou para obter os melhores resultados. Quem é que mede esses resultados? Quem é que define esses resultados? Quem é que divulga esses resultados? Então, o Porter construiu a narrativa dele toda em cima dessa ideia que eu estou falando aqui com bastante precisão. Eu não estou simplificando, não. E, de fato, é muito difícil a gente discordar disso. O problema quanto à possibilidade da gente alterar o quadro que a gente tem em função da proposta do Porter de uma forma prática. E nós concluímos que, apesar do enfoque dele ser inatacável, é isso mesmo, o caminho, a terapêutica que ele propõe para nós sairmos de onde estamos e chegarmos nessa situação que é a situação ideal, ela não serve. Ele minimizou isso, entende? É muito mais difícil fazer essa migração do fee-for-service, do pagamento por atividade, por procedimento, para o pagamento do valor. É muito mais difícil do que a gente possa imaginar. Todas as nossas empresas são montadas em cima do pagamento por procedimento. Eles cobrem seus custos assim, né? Todo mundo, os prestadores, etc. Então, mexer nisso vai implicar em mudar a maneira como as pessoas, como as empresas, os modelos de negócio delas, a fórmula através das quais elas ganham dinheiro. Então, é muito mais, digamos assim, complexo, o termo é esse, é trabalhoso, é complexo, exige, na nossa avaliação, intervenção das agências reguladoras, do Estado, portanto, sem incentivo do Estado, isso não vai acontecer. Segundo nós estamos vendo, tem muita iniciativa pelo mundo, no Brasil tem muita iniciativa também, mas é tudo micro, tudo local. Algumas coisas tem um cheirinho bom, vamos dizer assim, outras coisas dão errado, tem muita experiência de fracasso já, né? E relativamente poucas experiências de sucesso. Clemente, podemos dizer, de acordo com esse cenário que você nos traz, que a gente implementou muito mais com base na redução de custo do que no olhar do desfecho, né? Que exatamente. Seria o grande indicador. E aí, nessa esfera ainda, aqui a gente fala muito, poxa, mas eu não consigo controlar desfecho porque eu não tenho os dados estão perdidos no sistema, não há uma integração, toda aquela história. E do outro lado, se discute muito a questão do Open Health, assim como, né, emulando lá o sistema financeiro. Esse pode ser um primeiro caminho? O Open Health, ou seja, o usuário do sistema controlar e ter os seus dados, do banco de dados em que ele tem acesso, como é no sistema financeiro, como a gente tem acesso às nossas informações financeiras, contas, investimentos, etc. E os dados de saúde desses usuários serem colocados à disposição de quem o usuário quiser, porque são dele,
tem que ter autorização dele, para, a partir daí, alguma coisa nova poder acontecer em saúde. Essa é uma linha boa, interessante, faz sentido total em comparação com o que a gente vê em outros setores, o próprio OPEC. Por exemplo, se os prestadores vão ter de competir para me atender, eu como cidadão, eles vão ter que tirar o foco do que eles fazem e passar a colocar o foco no que eu preciso. É isso, não vai ser uma coisa. Tem milhões de barreiras políticas, um monte de dificuldades, mas, caramba, a gente não pode querer só coisas fáceis. Essas coisas, tecnicamente, são todas possíveis e fazem sentido técnico. As grandes questões são políticas, ou seja, é a dificuldade da gente construir acordos políticos. É um pouco parecido com o que aconteceu na formação da ANS. Repara que eu tenho uma ênfase histórica muito grande. As coisas são como são, não é porque tem um grupo de pessoas malvadas que resolveu fazer elas ficarem do jeito que são. A história as construiu dessa maneira. Nós estamos presos a decisões que foram tomadas não só no Brasil, como fora, né, na história do cuidado médico, lá atrás, né, nas origens da medicina, questões de governança, essa questão de divulgação de dado, por exemplo, de resultado, nunca foi bem vista. É muito fechado, né? Sempre foi. Pela própria cultura médica, vamos falar claro aqui, né? Isso não é uma coisa que ninguém esteja proibindo, não, mas ela não encontra muita ressonância com os próprios prestadores, com os próprios médicos, enfim, por razões que também são inteligíveis, mas que a gente precisaria começar a enfrentar de uma maneira mais explícita. Então, como você falou, tudo que a gente vê hoje são iniciativas para reduzir custo, né? Inclusive, essa onda de verticalização que a gente tem agora, são acordos comerciais entre operadora e prestador, fusão entre operadoras, tudo isso é para ficar mais eficiente. Mas a gente continua, que não tem nada errado, tá? Isso não é uma coisa nova em negócio, isso é a herança da Revolução Industrial Americana, lá atrás, né? Esses processos de verticalização, isso é assim mesmo. Mas isso não resolve o problema na medida em que não traz o usuário do sistema, eu, você, as pessoas, 50 milhões, né, para o centro do sistema. Essas pessoas continuam sendo passivas. Te avisam, olha, esse ano teu aumento vai ser 25%. Você vai lá e paga. Ou paga ou fica sem assistência. Então, essa coisa não foi alterada. Agora, neste momento que nós estamos gravando, há um certo sentimento que a gente nota em notícias da imprensa, né? Olha, provavelmente ano que vem o aumento não vai ser tão grande, os operadores parece que estão entrando numa fase melhor, mais equilibrada. Então, tem gente comemorando. Não comemore, não deve comemorar, porque isso tudo é flutuação, isso é ruído. Isso não mostra a realidade difícil que a gente tem, que não é culpa de ninguém localizadamente, mas eu diria, a culpa é da falta de vontade que a gente tem de atacar os problemas raiz, que estão conhecidos, que são conhecidos. É custoso politicamente, não é simples, então sempre se tenta botar um remendo ali, outro aqui, mas não vai resolver. Perfeito. Adoro essa ideia de a gente trazer um pouco do contexto para entender o momento, né? Então, essa jornada histórica ela é fantástica. É muito interessante se a gente começar a acompanhar mesmo a história da prática médica institucionalizada, né? A partir do início do século XX, mais ou menos, é aí que começa, né? Então, tem 120 anos. Antes disso, não era a profissão médica não era o que é hoje, né? Era uma coisa meio obscura, né? Não era enfim. Então, esse percurso todo, eu não estou falando só de Brasil, né? Eu estou falando de toda parte, né? Colocou realmente a medicina, a prática médica, numa trilha diferente de outros setores, e é claro que tem uma diferença entre o que um médico faz e um produtor de hambúrguer, como o McDonald's faz. Eu não estou dizendo que é tudo a mesma coisa, mas hoje, com o avanço tecnológico, com o próprio progresso da medicina, a medicina avançou. O que não avança é o cuidado médico. O conhecimento médico é enorme. O que a gente não consegue é colocar esse conhecimento ao alcance
das pessoas, de uma maneira pagável, né? Bom resultado com custo controlado, como aconteceu no resto da economia. Essa seria a questão que deveria estar na agenda, na minha opinião, e infelizmente não está. Exato. E não é verticalizando que a gente vai achar essa simetria, né? Não O ambiente ele é é. assimétrico mesmo, né? Como o senhor sempre A comentou na... verticalização resolve problemas de players locais, consegue reduzir custo, consegue ter mais escala para ter mais poder de barganha, negociação comercial, que no fundo significa vão ter mais músculo, né, para impor, de alguma maneira, os preços que interessam para Perfeito. eles. Tudo isso é anti-valor em saúde. Repara que eu não digo isso como uma denúncia. Isso é assim que homens de negócio fazem, em toda parte, em todos os setores. Mas num setor com as distorções que nós temos, isso não vai nas causas do problema. Está faltando apetite para a gente Perfeito. encarar o problema real. Falando ainda dessas tendências ou o tema da moda, né? Tenho acompanhado seus posts, seus artigos, e um dos assuntos que a gente vê e foi engraçado e muito interessante esse fenômeno dos últimos 10 anos, do grande crescimento dos planos de desconto, né? Aqueles planos de atenção primária, Exato, até por conta da exatamente. telemedicina, que viabilizou muito, e hoje tem uma discussão, né, disso ser incorporado ou não na saúde suplementar, coisa que lá no passado a própria agência tinha proibido, né, pelos próprios Exato. movimentos das operadoras. Como que o senhor enxerga? O senhor acha que isso vai acontecer de ser incorporado? A gente tem um risco de ter um retrocesso após o rol, né? Ou seja, nós voltarmos para um momento pré-rol. Como que você analisa isso? Olha, esse fenômeno que a gente pode chamar de serviço de saúde low cost, baixo custo, então cartões de desconto, clínicas populares, relações transacionais, né? As pessoas compram lá um cartão que tem um certo número, pagam uma mensalidade que é baixinha, 30, 40 reais, às vezes para cobrir Perfeito. mais de uma pessoa, famílias pequenas, e tem direito a fazer consultas, exames, coisas desse tipo. É um fenômeno que a gente devia estar olhando de uma outra maneira. Está chamando a atenção de todo mundo. Eu fico à vontade de falar nisso, porque há mais de um ano e meio atrás, eu falei, olha, está em curso uma pesquisa de mercado no Brasil, que é a mais interessante pesquisa de mercado que existe, porque é o próprio mercado que está fazendo. Não é um instituto de pesquisa que está indo entrevistar e tem flutuação estatística, tem margem de erro, não tem nada disso. Ano passado, nessa época, mais ou menos, um pouquinho antes, havia uma hipótese no mercado de que haveria 35, 40 milhões de brasileiros que estavam dizendo assim: eu tenho SUS, o SUS para mim é pouco, eu quero alguma coisa além do SUS, mas não tenho dinheiro para pagar plano de saúde. Então, esses 35, 40 milhões de um ano atrás se transformaram em um ano em 60 milhões. Esse é o dado, é um dado vocalizado pelo próprio presidente da ANS um mês atrás, mais ou menos. Tem 60 milhões. Então, está crescendo. Há uma oportunidade para se fazer algum tipo de proposta para atender esse pessoal. Inovação é isso. Isso quando você nota que tem uma demanda que está fora daquilo que a gente considera a qualidade do produto estabelecido, a gente deveria criar novos modelos de negócio, modelos de prestação de serviço para atender esse pessoal e não partir para obrigá-los, por exemplo, a dar internação. Isso vai dar errado. Eles não têm como dar internação, tratar de doença complexa. Isso está fora do mecanismo deles. Eu digo isso porque isso é um tipo de inovação que surge nas camadas mais populares de qualquer setor, qualquer, não é de saúde, não. Tá? Começa atendendo primeiro aqueles usuários menos exigentes, que não têm dinheiro para ter o melhor automóvel, o melhor computador, o melhor não sei o quê. Começa ali, mas vão agregando tecnologia, conhecimento, etc., e acabam até construindo alternativas àquilo que estava estabelecido. Esse processo que eu acho, o nome disso é disrupção. Quando a gente fala inovação disruptiva, a gente pensa que é qualquer coisa que muda radicalmente um setor. Mas não.
Inovação disruptiva, segundo o inventor desse termo, né, foi o Clayton Christensen, um professor de Harvard, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Disrupção, para ele, é assim, é essa inovação que começa, deixa eu usar aqui em português, porque você sabe que eu gosto de usar as palavras como elas são, os termos como são. Começa como coisa de pobre. Então, as camadas mais sofisticadas de consumidores não se interessam por aquilo. As empresas estabelecidas no setor não se interessam por aquilo, porque vai dar menos dinheiro, é coisa de pobre. Mas vai crescendo, e acabam construindo ecossistemas comerciais que, muitas vezes, acabam machucando os estabelecidos, que ficam parados. Mas eles não ficam parados porque eles são incompetentes, eles são acomodados, ficam parados porque não interessa a eles entrar num negócio que vai dar menos dinheiro para eles. É isso que o professor Christensen analisou brilhantemente e que é tema de um próximo curso que eu já convido vocês todos para fazer, que estou começando a falar nele agora em novembro de 2024, mas que só vai acontecer em fevereiro. Já tem muita gente interessada. A gente deve olhar essas coisas através de dinâmicas. Então, não vai fazer muito sentido a ANS chegar e correr, não tem que oferecer, ou oferece internação, tratamento de doença complexa, ou então não pode operar. Nós temos que... Isso não. Os planos de saúde estão interessados nesse segmento, mas também só como consulta e exame, basicamente, sem internação. E eu tenho muitas dúvidas se isso deveria ser permitido para os planos de saúde estabelecidos. O que eu recomendaria, me desculpe assim, esse tom, digamos, não, né? Favor. Mas falo como pesquisador, é haver um incentivo dos órgãos do Estado, regulatórios, etc., para que essas ofertas que hoje estão limitadas a relações transacionais, elas fossem ficando mais relacionais, se incorporassem alguns tipos de seguro, por exemplo, com alta complexidade, para medicamentos mais caros, etc. E isso obrigaria essas empresas, ou induziria, ou incentivaria essas empresas a agregar outras coisas que iriam além da transação. A transação é aquilo que eu vou na farmácia, pago, pego meu remédio e vou embora. Isso é uma transação. Saúde não pode ser assim. Saúde com base em valor, qualquer coisa precisa de gerenciamento da relação, não de uma transação. O Walmart, nos Estados Unidos, entrou nesse mercado de custo baixo, vamos dizer, pelo volume, pelas lojas que eles têm lá, acabou saindo, porque o custo da mão de obra lá aumentou muito e eles não tinham mais lucro, eles estavam numa visão só transacional, vender consulta, alguns exames de barato dentro do supermercado do Walmart, sem nenhuma preocupação em coordenar cuidado de pacientes. É isso que a gente deve evitar aqui. A ANS poderia, os nossos políticos, hoje tem políticos de alto coturno aí, dando piruada em saúde, enfim. O que esse pessoal devia fazer era olhar para esse quadro macro. Falei, vamos estimular isso dessa maneira. São coisas que não são simples politicamente até, mas essa é a nossa visão, essa é a minha visão. É muito interessante, né? Porque já nasceu, né, criar um setor formalmente, evitando os erros do tradicional, né? Já criando com indicadores de valor. Aquilo que a ANS não pode fazer, porque, repare como é interessante, o problema é interessante. A ANS não tem ingerência sobre os prestadores. Ela não tem mandato, ela não regula prestadores no hospital, como também não regula a indústria farmacêutica, etc. Ela regula operadoras de saúde. Então, é como se você tivesse um banco que tem quatro pernas e você só tivesse apoio em uma. As outras três você não... Então, o banco vai desequilibrar. Né? Essa imagem até nem é minha, é de um executivo muito conhecido no setor, que há um ano e pouco atrás usou essa imagem. Né? Isso já reflete a dificuldade que aconteceu lá atrás, né? entre a Constituinte de 88 e enfim, a ANS entrar em operação no ano 2000.
vários acordos, vários agentes, seguradoras querendo uma coisa, a indústria farma querendo uma coisa, as operadoras não seguradoras querendo outra coisa, todo mundo com demandas legítimas, e acabou se fazendo um arranjo que gerou essa configuração que a gente tem hoje, que precisa ser revista. Ela precisa ser revista. Muito bom, professor Clemente. Você vê como passa rápido. Já vamos para quase 30 minutos de prosa aqui. E muito boa. E olha, já temos uma dica que são os seus cursos. Depois, no Inovatrix, né, que o pessoal pode achar os seus cursos. Então, a melhor maneira de achar meus cursos é através da minha página no LinkedIn. Eu uso hoje o LinkedIn como a minha plataforma para começar, faço live lá, posto praticamente todo dia, então eu já lancei o curso lá, esse curso que eu estou me referindo, que é uma visão, por todas essas coisas que a gente está falando aqui, está dentro do currículo do curso, está dentro do curso, porque a gente depende que não adianta a gente... Vamos investir em mais tecnologia, nada disso vai melhorar. Vamos mudar a forma de remuneração na marra, é impossível, não vai acontecer, não dá. Ou a gente trata do sistema, ou então a gente não vai avançar. E o curso é um curso que usa uma modelagem, que a gente chama de sistemas complexos, eu como físico conheço bem, e para propor soluções concretas, não só para empresas, mas para profissionais de saúde também. Quem quer empreender em saúde, por exemplo, como é que um empreendedor deveria se situar diante desse quadro, dessa pesquisa de mercado fantástica? 60 milhões e crescendo. Tem gente que acha que isso pode chegar a 90, 100 milhões de brasileiros pedindo, por favor, me dá uma alternativa ao SUS e aos planos de saúde estabelecidos. É isso. E para o próprio SUS é interessante que acaba desafogando um pouco a demanda dele ali na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, assim por diante. Exato. Não é uma coisa que não tenha problema. Tem problema. Isso. Vai precisar de uma integração público-privada muito maior do que a gente tem hoje, que é outra característica nossa. Para um usuário do SUS que utiliza um serviço privado, depois tem que voltar para o SUS para fazer, eventualmente, um tratamento mais complexo, etc. Onde é que está o dado dela? Como é que vai ser esse fluxo de informação? Enfim, tudo isso tem que ser considerado. Mas líder, né, meu caro? Existe para isso, né? É para resolver, é para caminhar coisas difíceis. As coisas fáceis qualquer um faz. Tá certo. Professor Clemente, poxa, muito obrigado pela sua aula aqui para nós, nesse espaço curto de tempo. É sempre bom que fica o gostinho de quero mais, então, mantendo esse contato para a gente ter novas oportunidades de discussão. E continue nos brindando aí com seus pensamentos. A gente está sempre ali acompanhando. Então, para você que assistiu esse podcast, vai lá no LinkedIn, se ainda não segue, siga o professor Clemente Nóbrega. E, professor... Muito obrigado. Temos muito trabalho na saúde, né? Esse é um lado positivo. De falta de trabalho, de tédio a gente não morre, não. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, agradeço a você que está me assistindo também aqui agora. Vai lá no LinkedIn, coloca Clemente Nóbrega na barra lá de busca, vai cair no meu feed, está tudo lá. Professor, um grande abraço. Até a próxima. Vamos em frente. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, gostaram? Vocês viram que interessante? O professor Clemente é sempre uma mente brilhante aqui premiando com conteúdo de muita qualidade. Então, Vozes da Saúde, teremos novos episódios, um patrocínio da Aditus Health com a organização do Instituto Colabora Saúde. Se você colocar institutocolaborasaude.com.br, estará lá, faça sua doação, que a gente vai assegurar que esse recurso chegue nas mãos de quem mais precisa. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Vozes da Saúde.